Fala galera, hoje é dia de X-Men Gênese Mortal. É uma história da Marvel, escrita por Ed Brubaker e desenhada por Trevor Hairsine no ano de 2006. Com a Dinastia M, o mundo dos mutantes foi drasticamente alterado. De quase 1 milhão da população de Homo superiores, apenas 198 continuaram com as suas habilidades, e com o evento, o Professor Xavier ficou desaparecido. Mas essa não seria a única mudança na vida dos mutantes, porque é revelada uma nova informação com relação aos X-Men e a reunião da segunda Gênese. Porque antes dela, aconteceu a Gênese Mortal. A Gênese Mortal acontece depois dos eventos de Dinastia M, mas historicamente faz referência aos eventos da segunda Gênese. Então essas duas HQs são importantes para o entendimento geral dessa história aqui. E como de costume, eu já fiz vídeo sobre elas e vai ter os links aqui na descrição. Assiste lá primeiro, depois volta para esse daqui. Mas se você já conhece as histórias ou já viu os vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. Depois da Dinastia M, de um lado, Magneto perdeu seus poderes e é basicamente um humano normal. Do outro lado, Charles Xavier tá desaparecido. Os poucos mutantes restantes sofrem cada vez mais com preconceito e intolerância racial, o que aumentou ainda mais o ataque e tentativas de extermínio. Com isso, o governo dos Estados Unidos decide monitorar e de certa forma proteger os sobreviventes, reativando o programa Sentinela para que enviassem informações sobre qualquer nova alteração na comunidade de Homo superior. O programa foi realizado pelo Pentágono, no Office of National Emergency, ou ONU. A diferença é que esses novos sentinelas não eram inteligências artificiais, e sim eram controlados por seres humanos. É nesse contexto que a história começa no Instituto Xavier, com o Fera dizendo a Ciclope que não gosta do que vem acontecendo, e ele nem se refere ao gigantesco sentinela que os vigia nesse momento. Ele se refere à perda dos poderes dos mutantes, porque todos os estudos indicam que esses poderes são assinaturas de energia muito específicas, energias poderosas. E antes existiam por volta de 1 milhão de mutantes em todo o planeta, e agora só um pouco deles sobraram. Toda essa energia tem que ter ido para algum lugar. Acontece que pelo espaço, essa energia residual afetou um ônibus espacial, levando seus tripulantes à morte com deformidades bizarras. Mas essa energia afetou também uma formação rochosa que vagava no espaço e despertou alguém enterrado ali dentro. Um homem com uma energia gigantesca que se aproxima dos restos daquele ônibus espacial e se revolta ao perceber que já é o século XXI. Na mansão Xavier, Noturno e Colossus relembram os velhos tempos quando integraram a segunda Gênese dos X-Men, convocados pelo agora desaparecido Professor Xavier. Charles fez parte do crescimento daqueles garotos, até mesmo salvando a vida de alguns, como é o caso do Noturno. Enquanto isso, por ali, Emma Frost, com o auxílio de Kitty Pryde, usa a Cérebra para tentar localizar o Professor Xavier pelo mundo. Mas durante a sua busca, Emma sente uma assinatura energética mutante extremamente elevada. Se tratava de um mutante nível ômega, e ele estava indo em direção para a Terra. O choque energético é tão forte que a Cérebra tem uma sobrecarga e Emma fica inconsciente, mas consegue compartilhar uma visão com Kitty de um ônibus espacial em colisão com o planeta nos arredores de Nova York, onde esse mutante estava a caminho. Scott Summers, o Ciclope, Wolverine e Rachel Summers, a atual Garota Marvel, antigo título de Jean Grey, decidem desobedecer às ordens da One de não poder sair da mansão e despistam o sentinela que os vigiava, partindo ao local para investigar o ocorrido, pensando que esse mutante poderoso poderia até mesmo ser o próprio Professor Xavier. Mas enquanto isso, coisas bizarras aconteciam na mansão. Kitty Pryde presencia uma visão assustadora quando vê Colossus numa forma de um cadáver.
E Noturno também passa a ter visões quando, pelos arredores do instituto, ele visualiza aqueles camponeses furiosos que o caçavam como demônio quando Charles Xavier o encontrou e o salvou. Ciclope e os outros chegam ao local da queda do ônibus espacial, e ele tá caído onde uma rocha em formato de mão o segurava. E o mais estranho é quando os três descem do jato dos X-Men e Rachel sente a presença telepática de alguém conhecida. Era Jean Grey. Só Rachel a sente. Wolverine, com seu olfato, percebe que não é a antiga Fênix. E quando Rachel se aproxima, ela é capturada por alguém. Aquele mesmo homem que despertou há pouco tempo no espaço. O mutante extremamente poderoso que Emma sentiu com a Cérebra. Esse era um mutante nível Ômega. Wolverine e Ciclope tentam contê-lo, mas ele era muito mais poderoso que os dois X-Men experientes e facilmente afetando as rajadas energéticas de Ciclope e incinerando Wolverine, o homem os derrota. E pior que isso, o mutante misterioso sabe que aquela é a Garota Marvel, mas não sabe quem é essa que usa o seu manto atualmente, e sabe muito bem que aquele é Scott Summers. O homem então captura os dois, mas deixa Wolverine no local não conhecendo aquele mutante e acreditando que ele tenha morrido com os ataques. Mas logo Wolverine é encontrado pelo Sentinela que antes tinha sido despistado. Acontece que o segredo para tudo isso surgia na Escócia, mais precisamente na Ilha Muir, onde Sean Cassidy, o Banshee, procurava por pistas da localização do Professor Xavier, e ali ele começa a ter visões da sua antiga amada, Moira MacTaggart, que nesse período era considerada como morta. A visão leva Banshee até um computador abandonado, onde ali ele encontra uma espécie de diário em formato de vídeo, onde Moira gravou fortes revelações de segredos obscuros envolvendo Charles Xavier e o passado dos X-Men. 2 horas depois, Wolverine é mantido prisioneiro num acampamento da Força Aérea, onde Kitty Pryde, Fera e uma recuperada Emma Frost surgem para libertá-lo. E assim, ele lhes conta o que aconteceu. Eles partem ao instituto para tentar reconstruir a Cérebra e localizar os seus companheiros. Mas enquanto isso, Alex Summers, o Destrutor, se irrita porque o seu irmão está desaparecido e ele tem que esperar sem poder fazer nada por enquanto. E por ali, as visões bizarras continuam quando ele visualiza Polaris, com quem tem um relacionamento atualmente, o traindo com o Homem de Gelo, com quem ela já teve uma relação no passado. Enquanto isso, num lugar ainda desconhecido, Rachel e Ciclope despertam, presos em paredes opostas, um de frente para o outro. Rachel se recupera e diz que não consegue usar os seus poderes porque o seu sistema nervoso foi praticamente desligado, assim como Ciclope, que está sem o seu visor e com os olhos abertos, ou seja, o seu poder também foi contido. Tentando se esforçar, Rachel ainda consegue usar minimamente o seu poder telepático e visualiza uma antiga imagem residual de que o Professor Xavier já esteve por ali há algum tempo atrás. Mas não dá pra saber que lugar é esse. Nesse momento, o mutante misterioso que os capturou aparece e diz que Ciclope já esteve ali sim. Ele só não se lembra. Longe dali, num avião saindo da Escócia, se encontra o Banshee, indo imediatamente em direção a Westchester para mostrar aquele vídeo diário de Moira. No caminho, Banshee entra em contato com os X-Men, dando indicação do seu voo para que o Noturno e o Wolverine fossem buscá-lo. Ele precisava muito mostrar o que descobriu. Mas quando o avião se aproximava do aeroporto, os passageiros percebem que um jato se aproximava deles. E estava muito perto. O Banshee vê que se trata do jato dos X-Men. Ele vê que tem algo de muito errado ali e sai do avião em movimento tentando usar o seu poder. Ele percebe que não tem ninguém dentro do jato e com um último grito tenta pará-lo, mas é em vão. O poder que controlava aquele jato era muito maior e desse jeito ele se choca contra Banshee e contra o avião, causando uma imensa explosão que, além de matar todos os tripulantes, mata também Sean Cassidy. Assim, o Banshee morre.
Imediatamente, Wolverine entra em contato com o Fera para contar o que houve bem diante dos seus olhos, e conta que aquilo não foi uma simples explosão. O jato dos X-Men foi manipulado. O problema é que isso coloca a culpa do incidente diretamente nos mutantes, só piorando a situação deles, fazendo com que sentinelas cerquem o instituto. Ainda amarrados, Ciclope e Rachel conversam, quando o misterioso mutante aparece e com seus poderes extremamente elevados, ele manipula o corpo da atual garota Marvel e começa a absorver os seus poderes. Mais precisamente, começa a mexer na sua mente procurando informações sobre Charles Xavier. E assim que finaliza, ele a nocauteia. Mas quando Rachel desperta, ela conta para Ciclope que ela viu alguma coisa na mente daquele homem. Ele conhece o professor. Charles Xavier já o treinou. Na mansão, enquanto o Departamento de Emergência Nacional questiona Emma Frost, que diz que o jato tinha sido roubado durante a missão da queda daquele ônibus espacial, Destrutor continua tendo visões estranhas sobre imagens do passado e agora vê o momento em que Charles Xavier conversa com o seu pai, o Corsário. Mas não só ele anda tendo essas visões, Homem de Gelo e Colossus também têm problemas. Próximo do aeroporto, ainda no avião caído em chamas, Noturno e Wolverine fazem as primeiras buscas e encontram o corpo sem vida de Banshee. E conseguem também encontrar o que ele levava. Ao retornar para o instituto, o departamento de emergências já tinha ido embora, e o Wolverine entrega aquela maleta ao Fera, que encontra a fita e consegue recuperá-la. Assim, juntando os fragmentos do vídeo, ele começa a reproduzi-lo. Era o diário onde Moira MacTaggert chorava ao dizer que Charles Xavier era o responsável pela morte de um grupo de crianças. O que se sabia é que quando os X-Men originais desapareceram, o Professor X procurou por Wolverine, Tempestade, Noturno, Colossus, Solaris, Pássaro Trovejante e Banshee para criar sua nova equipe, os mandando na busca do grupo anterior, quando eles foram derrotados e capturados pela Ilha Viva de Krakoa. Isso aconteceu na HQ Segunda Gênese. Mas esse vídeo de Moira revela que anos atrás, antes disso acontecer, Charles Xavier procurou por ela. Os seus primeiros X-Men tinham sido capturados e ele precisava de um resgate. Charles mostrou na mente de Moira o que viu antes de perder o link mental com Jean Grey quando Krakoa atacou. Acontece que Moira também vinha recrutando e treinando alguns jovens mutantes há algum tempo na intenção de ajudá-los com as suas habilidades. Eles eram totalmente inexperientes, diferente dos X-Men de Xavier, eles não eram treinados para o combate. Mas Xavier pediu para Moira para usá-los no seu resgate. A primeira recrutada era chamada de Reprise, uma garota que podia desacelerar, parar e até retroceder o tempo à sua volta em alguns instantes. A segunda era Petra, que podia controlar a Terra, ela era uma geomorfa. Darwin tinha uma aparência diferente, mas tinha um dos maiores poderes, ele se adaptava ao ambiente. Caso tivesse embaixo d'água, ele se adaptava para respirar. Gases tóxicos não o afetavam, assim como chamas nem nada do tipo. E o quarto mutante se chamava apenas Gabriel. Ele podia manipular energia, mas pouco se sabia sobre o seu passado. Ele apenas foi encontrado com um livro de mitologia romana nas mãos, de onde ele próprio escolheu seu codinome. Ele queria ser chamado de Kid Vulcano, como o deus romano do fogo. Charles Xavier já era famoso com os seus X-Men e se apresenta a esse pequeno grupo de novatos dizendo que precisa deles para uma missão perigosa. E claro que aqueles jovens, mais entusiasmados do que assustados, aceitam imediatamente participar de qualquer coisa e se tornam os novos X-Men. Assim, Xavier lhes deu um treinamento mental, onde para os garotos passariam meses treinando intensamente nas suas mentes, mas na realidade só teriam passado algumas horas no mundo real. E assim, eles sairiam de lá muito mais preparados e prontos não só para a missão, mas para aguentar e enfrentar a vida como mutantes. Eles tinham até mesmo uniformes, e Moira estava orgulhosa dos seus jovens alunos, eles eram X-Men agora.
Mas antes de partirem até Krakoa, Xavier, que demonstrava mais interesse no Kid Vulcano do que nos outros, o chamou de lado e lhe contou algo que ela não soube o que era. Assim, os 4 partiram para sua tragédia. E nesse momento, a gravação é cortada pelos danos que sofreu na queda. Independente disso, houve realmente uma equipe antes da segunda Gênese oficial. Antes de Wolverine e Noturno, por exemplo. A questão é, por que ninguém nunca soube disso? E mais importante, o que houve com eles? Enquanto isso, Scott Summers, o Ciclope, e Rachel Summers despertam mais uma vez no seu cativeiro, mas agora misteriosamente soltos. Eles andam pelo local tentando encontrar uma saída e no caminho pegam o visor do Ciclope de volta, já que aparentemente os poderes deles estão voltando. Mas isso era um plano. Andando por ali, eles encontram uma placa. Eles estão na instalação de pesquisa e desenvolvimento Muir McTaggart, ou seja, o antigo centro de treinamento de Moira. Scott sente que já esteve ali, mas ele não lembra exatamente por quê ou pra quê. É nesse momento que o mutante misterioso se revela. Era ninguém menos que o próprio Kid Vulcano. Na verdade agora rebatizado apenas como Vulcano. Ele diz que Scott, o seu querido irmão mais velho, não lembra porque o seu mentor Charles Xavier apagou a sua mente depois de ter deixado ele e os seus amigos sozinhos para morrer. Scott e Gabriel são irmãos. Ele é um Summers e ele já foi um X-Men. O professor revelou isso antes dele partir até Krakoa para saber a vida de quem estava em risco nessa missão, a vida do seu próprio irmão. Mas o professor Xavier apagou as lembranças de Scott sobre ele e sobre tudo que aconteceu para que ele não pensasse que o seu irmão mais novo tinha sido morto por culpa de Xavier. O departamento de emergências continuava investigando o caso do avião derrubado pelo jato dos X-Men, e numa gravação do local percebem que havia alguém sobrevoando ali próximo. Era o próprio Vulcano. Assim, o governo segue aquela assinatura energética e manda um sentinela atrás dele. Isso distrai um pouco o Vulcano, então o Ciclope aproveita para enviar Rachel de volta ao instituto atrás de ajuda, enquanto ele ficava para descobrir mais sobre o que realmente está acontecendo. Ciclope presencia Vulcano sendo impiedoso, destruindo o robô sentinela e matando o homem dentro dele que o comandava. E nesse momento, Vulcano também revela para Ciclope sobre a morte de Banshee. Acontece que Vulcano queria que isso acontecesse, porque ao ver as memórias de Rachel, ele percebeu que ninguém sabia onde Charles Xavier realmente estava. Assim, ele decidiu chamar a atenção com tudo isso, com a derrubada do avião, sendo visto por ali e agora atacado por um sentinela, para que isso fosse transmitido ao mundo, fazendo com que um espetáculo fosse montado. Assim, já que ele não encontrava o professor iria até ele. E é o que acontece. Charles Xavier aparece ali na Ilha Muir, e andando. Scott questiona Xavier sobre Gabriel, se é verdade o que ele diz. Mas antes de qualquer coisa, os outros X-Men surgem levados pelos atos de Vulcano e pelas informações de Rachel. Então Gabriel diz que poderia acabar com todos eles. Ele tem poder para isso. Vulcano realmente tem poder extremamente elevado, poder nível ômega, ou até mais. Assim, facilmente ele apaga Wolverine e Noturno. Ali na frente de todos, de Colossus, Kitty Pryde, Homem de Gelo, Fera, Emma Frost, Rachel Summers e também Destrutor, que é Alex Summers, o seu outro irmão, Vulcano obriga que Charles Xavier lhes conte a verdade. Assim, Xavier admite. Gabriel é realmente irmão de Scott e Alex. Vulcano é Gabriel Summers e ele diz a verdade. Para ser mais fiel, Gabriel não quer só palavras, ele quer que Xavier compartilhe os seus pensamentos com os X-Men para que não tenham dúvidas. Mas o professor revela que não pode. Com o fim da Dinastia M e a reestruturação do mundo feita pela Feiticeira Escarlate, ela refez o seu corpo, ou seja, as suas pernas voltaram a funcionar. Mas ela o deixou sem os seus poderes. Assim como aconteceu com Magneto,
Charles Xavier não era mais um mutante, era apenas um humano normal. Era por isso que as leituras da Cérebra não encontravam o Professor Xavier. E desse jeito, Vulcano ordena que Rachel transmita os pensamentos de Charles aos outros ali presentes então. E nesse momento, todos veem o que houve naquele dia. Krakoa era muito mais poderosa do que eles imaginavam. Reprise, Petra e Darwin, liderados por Vulcano, eram os novos X-Men. Os novatos eram bons, mas não tão poderosos quanto a Ilha Viva. Assim, eles apenas conseguiram recuperar o Ciclope naquele momento, fraco e com os seus poderes esgotados. E recuperando Scott, Gabriel lhe contou que eram irmãos. Nesse momento, Alex Summers, o Destrutor, interrompe a história, dizendo que isso não é possível, eles nunca tiveram um terceiro irmão. Xavier então lhes conta que Gabriel, na verdade, não nasceu na Terra. Depois que Gabriel foi considerado morto, ele soube disso lendo a mente do seu pai, o Corsário. Quando o Corsário e a sua mulher foram sequestrados pelo Império Shi'ar, ela estava grávida de Gabriel. Os Shi'ar, comandados pelo Imperador D'Ken na época, mataram a mulher e tiraram o bebê do seu ventre. E artificialmente o envelheceram rapidamente para que ele servisse aos seus propósitos. Gabriel foi obrigado a ser um escravo Shi'ar por muitos anos, até que foi enviado para a Terra para servir aos homens do Imperador no nosso planeta. Assim, o garoto foi encontrado e treinado por Moira, mas as suas lembranças sobre o seu passado ainda eram vagas. A vida de Gabriel sempre foi cercada de tragédia, e Xavier tenta fazê-lo ver isso para que pare esse ciclo. Mas Gabriel continua raivoso e não vai parar. Ele quer que Xavier continue lhes mostrando o que houve a partir daquele momento. De quando aqueles X-Men resgataram o Ciclope e o enviaram de volta ao Instituto no jato dos mutantes. E em seguida, os jovens voltaram para resgatar os outros X-Men ainda presos em Krakoa. A ilha, reunindo seu extremo poder, como se fosse um vulcão ambulante, simplesmente massacrou aqueles garotos inexperientes. Krakoa matou Reprise muito facilmente e incinerou todo o resto do grupo. Ciclope viu isso e voltou para o instituto extremamente abalado ao presenciar o seu recém-descoberto irmão sendo morto. A morte dos garotos era culpa de Charles Xavier, e para que Scott não sofresse, ele mexeu na sua mente e apagou da sua cabeça todas as informações sobre Gabriel Summers. Inclusive, revoltando Moira MacTaggert com tudo isso. Xavier inventou então para Ciclope que Krakoa o tinha libertado para que ele buscasse mais pessoas para que a ilha absorvesse mais poder, e fazendo ele acreditar que tinha voltado desnorteado e sozinho, sem entender realmente o que houve. E foi a partir daí que Xavier reuniu outro grupo e partiu para o resgate, como aconteceu na segunda Gênese. Isso ainda não explica por que Vulcano continua vivo. E Rachel, quando estava transmitindo as imagens telepaticamente, procurou nas memórias de Gabriel e encontrou o motivo. O motivo foram os seus amigos. Quando Reprise morreu, ela liberou parte do seu poder e desacelerou o tempo à sua volta. Isso deu chance para que, no instinto, Petra fizesse um buraco no chão, um tipo de caverna, que levou Gabriel e Darwin enquanto ela morria. O poder de Darwin é se adaptar e sobreviver. Então, absorvendo o resto dos poderes liberados de Petra e Reprise, ele se tornou energia pura e se fundiu a Gabriel. Ou seja, Darwin manteve Gabriel vivo. E ele próprio ainda estava vivo em forma de energia dentro de Vulcano. Era por isso que aconteciam aquelas visões bizarras de tempos passados no Instituto, por exemplo. Eram os resquícios de Reprise no corpo de Gabriel se manifestando. E era por isso que Vulcano despertou com a energia expelida no espaço que afetou aquela formação rochosa. Aquela formação rochosa que na verdade era Krakoa, que tinha sido expelida por Polaris durante a segunda Gênese. Assim, Rachel usa os seus poderes e separa Darwin de Vulcano. Isso dá chance para que todos os outros X-Men o ataquem com toda a força, o que afeta drasticamente Vulcano, que repulsa a todos.
O seu poder ainda é extremo, e assim ele diz que tem nojo do que os X-Men se tornaram, tem nojo de ter sido parte da equipe por um momento, e agora ele nem considera aqueles dois como seus irmãos. Os Summers são nada para ele. Desse jeito, Vulcano voa em direção ao espaço, deixando os X-Men, Charles e o planeta para trás. A ameaça termina, mas a repulsa dos X-Men com Charles Xavier continua. Só que nesse momento, outra coisa lhes chama a atenção. Aquela energia retirada de Vulcano volta a ter uma forma humana. Era Darwin voltando a recompor o seu corpo. O mutante estava vivo e assim ele seria tratado no instituto. Mas nem tudo termina em final feliz, porque Banshee, Petra e Reprise realmente estão mortos. E no instituto é feito um funeral em suas homenagens. Logo em seguida, Charles Xavier tenta falar com Scott sobre os seus erros, sobre como ele praticamente o traiu, mas Scott não aceita o que o seu antigo professor fez. Charles Xavier não era mais bem-vindo no instituto e Ciclope o expulsa dali. Ele não pertence mais aos X-Men, até porque ele nem é mesmo um mutante. Enquanto isso, no espaço, Vulcano continua voando para longe, com um ódio cada vez maior. Um ódio de todas as tragédias que passou, de tudo que sofreu. E isso começou quando seus pais foram sequestrados. Tudo isso era culpa de alguém. Alguém que teria que pagar por isso. Assim Vulcano vai em direção ao Império Shi'ar. E é desse jeito que termina a história. Gênese Mortal é basicamente a origem do Vulcano e um retcon sobre a segunda Gênese. O roteiro é sim muito bom, porque usa uma brecha deixada na história original da segunda Gênese e que faz sentido. Assim como cria um personagem ótimo, com bons motivos para ter tanto ódio, além de ser extremamente poderoso. A narrativa cria um bom mistério que te leva a querer saber mais, já que te responde as questões aos poucos e deixa até mesmo um certo ar de mistério durante a trama. E a arte aqui é razoável. Giant Size X-Men foi o início da reformulação dos mutantes nos quadrinhos da Marvel. É o início da segunda Gênese. Uma HQ que é clássica e de extrema importância. E Gênese Mortal vem para mostrar que as coisas não foram tão simples assim. Toda a relação de Charles Xavier com os mutantes estava abalada mais uma vez, enquanto Gabriel Summers ia em direção a mais conflitos. Tudo isso só é visto na sequência, na ascensão e queda do Império Shi'ar, mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.